No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês questões recentes da banca VUNESP envolvendo regra de 3 simples e regra de 3 composta. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar! Para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas d'água com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo realizam um trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas 2 dessas saídas d'água, nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas é. Muito bem, queridos. Então, a gente precisa encontrar ali o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas. E depois a gente faz a razão em relação ao tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas. Com 3 saídas, nós já temos aqui que é 2 horas e 20 minutos, né? Então, o tempo para esvaziar com 3 saídas, nós vamos ter 2 horas e 20 minutos. Eu vou escolher uma mesma unidade para deixar aquele tempo. E nesse caso, eu vou passar tudo para minutos. 2 horas, nós vamos ter, cada hora tem 60 minutos, 2 vezes 60, nós vamos ter 120 minutos. 120 mais 20, um total de 140 minutos. Muito bem, então podemos montar aqui uma regra de 3, né? Nós temos que 3 saídas d'água, 3 saídas, nós temos que elas realizam aquele trabalho em 140 minutos. Então, com 2 saídas, né, o tempo para 2 saídas, que é o que nós vamos encontrar agora, nós vamos ter um tempo que eu poderia chamar de T2, vou chamar de x, certo? De x minutos. Ora, se o número de saídas diminuiu, nós temos que, nesse caso, o tempo para esvaziar aquele reservatório, ele irá aumentar, né? Diminuindo as saídas, o tempo para esvaziar, ele aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Eu mantenho a grandeza onde tem o x e inverto a razão onde não tem o x. No lugar de 3 sobre 2, fica 2 sobre 3. Multiplicando cruzado, temos 2x é igual a 3 vezes 140. Então, x será 3 vezes 140 dividido por 2. E aqui eu vou simplificar. 140 por 2 dá 70. 3 vezes 70 temos 210. Então, nesse caso, né, o tempo 2, né, o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas, nós temos 210 minutos. Então, ele quer a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas, a razão é a divisão, né? Então, é T2 sobre, e o tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas. Então, T2 sobre T3. O T2 nós temos 210, e o T3 nós temos 140. Então, fazendo as contas, eu posso cancelar esse 0 com esse 0. 21 e 14 dá para a gente dividir tudo ali por 7. Concorda comigo? 21 por 7 temos 3 e 14 por 7 temos 2. 3 dividido por 2, podemos escrever ali na forma decimal, vai dar 1,5. Claro, você poderia ter dividido direto 210 por 140, né? Você também encontraria 1,5. Portanto, a resposta é a alternativa correta D, de dedicação. Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas. Ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Uma máquina trabalhando sem interrupções envasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Nessas condições,
O tempo que essa máquina levará para envasar 380 desses frascos será de... Muito bem, nós temos um problema envolvendo grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais, portanto, um problema envolvendo regras de 3. Então, nós temos que a máquina ela envasa 40 frascos de vitamina em 14 minutos. Anotando os dados em colunas, nós temos 40 frascos. E agora nós temos a coluna para o tempo, 14 minutos. Ele quer saber o tempo que essa máquina levará para envasar 380 desses frascos. Então, 380 desses frascos, nós vamos ter um tempo de x minutos. Muito bem, turma. Se eu aumentar a quantidade de frascos, de 40 passou para 380, então aumentando a quantidade de frascos, a máquina vai gastar mais ou menos tempo para envasá-los. Ora, aumentando a quantidade de frascos, ela gasta mais tempo, certo? Nesse caso, envasar você pode entender como embalar sem problema nenhum, Então, aumentando os frascos, ela gasta mais tempo para embalá-los. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, é só a gente multiplicar cruzado. Então, 40x é igual a 380 vezes 14. 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu não multiplico ainda para simplificar, certo? Então, sobre 40. Eu posso cancelar aquele zero com aquele zero e posso simplificar ainda. 14 e 4, posso dividir tudo por 2. 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. Posso simplificar também aquele 38 com o 2, 38 dividido por 2 dá 19. 19 que multiplica 7. 19 vezes 7 nós vamos ter 70 com 63, nós temos 133. Então, temos 133 minutos, passando isso para horas e minutos. Nós sabemos que uma hora possui 60 minutos, Então, 133 minutos, passando para horas, nós vamos dividir por 60, o quociente em horas, o resto é minutos. Quantas vezes o 60 cabe no 133? 2 vezes. 2 vezes 60 dá 120. O resto nós temos 13. Então, temos 2 horas e 13 minutos. Então, nosso x, 2 horas e 13 minutos. A alternativa, portanto, C, de ciência exata. Para utilizar determinado tipo de desinfetante, é necessário diluir em água, formando uma mistura na seguinte proporção: 120 ml de desinfetante para 1,5 litro de água. Nessas condições, com 400 ml de desinfetante, a quantidade de litros de mistura, água mais desinfetante, que poderá ser feita é... Muito bem, queridos, nós temos uma questão que pode ser resolvida facilmente com regra de 3, pois temos ali a seguinte proporção: 120 ml de desinfetante, 120 ml de desinfetante, que eu vou escrever aqui em cima, para 1,5 litro de água. Então, de água nós temos 1,5 litro. Já vamos passar para mililitros, vai ficar mais fácil, 1,5 litro nós temos 1.500 mililitros. Então, ele falou, nessas condições, com 400 mililitros de desinfetante. Com 400 mililitros de desinfetante, quantos mililitros de água nós vamos ter? Lembrando que ele quer água mais desinfetante, Então, esse X eu somo ao final com 400 mililitros e passamos para litros. Obviamente, aumentando o volume de desinfetante,
o volume de água necessário para diluir aquele volume também aumentará. Concorda comigo? Então, são grandezas diretamente proporcionais, é só a gente multiplicar cruzado. Então, ficou 120x é igual a 400 vezes 1.500. O 120 está multiplicando, ele passa dividindo. Aqui você pode multiplicar e em seguida dividir. Eu prefiro simplificar, vamos treinar a simplificação. 1.500 e 120, tudo divide por 3, aqui vai dar 500, aqui vai dar 40. E eu posso dividir 400 por 40, que dá 10. 10 vezes 500, nós temos 5.000. Então, temos 5.000 mililitros de água. Como ele quer água, que é 5.000 mililitros, mais os 400 mililitros de desinfetante, né, compondo a nossa mistura, nós temos 5.000 mais 4.000, aliás, mais 400, né, que é 5.400 mililitros. Passando isso para litros, é só a gente dividir por 1.000, afinal, 1 litro possui 1.000 mililitros, né? Então, aqui divide por 1.000, a gente anda com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, 5,4 litros. Resposta, portanto, alternativa A de aprovação. 3 prensas iguais com a mesma capacidade de produção, trabalhando juntas e ao mesmo tempo, produzem um lote de peças em um período de tempo igual a 4 horas e 24 minutos. Utilizando-se apenas 2 dessas prensas, o tempo estimado para a produção de 3/4 do lote de peças é de... Questão envolvendo grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Temos um caso de regra de 3. Nesse caso, mais de 2 grandezas, então, regra de 3 composta. Nós temos 3 prensas iguais, anotando os dados em colunas 3 prensas, pois temos... Trabalhando juntas e ao mesmo tempo produzem um lote. Nós temos aqui um lote de peças em um período de tempo igual a 4 horas. Então, tempo 4. Aliás, temos 4 horas e 24 minutos. Então, vamos deixar tudo em minutos para facilitar. Então, nós sabemos que 4 horas e 24 minutos... 4 horas, 4 vezes 60, nós temos 24.240 minutos, né? Porque uma hora possui 60 minutos. Com 24, temos 264, né? Então, 4 horas e 24 minutos, eu vou deixar em uma mesma unidade. Nesse caso, eu escolhi a menor, que é 1 minuto, né? Então, 264 minutos. Seguindo, temos, utilizando-se apenas 2 dessas prensas, então temos 2 prensas para a produção de 3/4 do lote. Então, é 3/4 de 1, é 3/4 mesmo, né? Do lote. É de qual que será o tempo estimado? Então, x minutos. Concorda comigo? Muito bem, analisando as grandezas em relação à grandeza que tem o x, individualmente temos a grandeza prensas. Então temos de 3 prensas, passamos para 2 prensas, o número de prensas diminuiu. Diminuindo as prensas, nós vamos fazer a produção do lote em mais ou menos tempo. Ora, se eu diminuir as prensas, o tempo ele vai aumentar, certo? O tempo de produção aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, em relação ao lote, nós temos que o lote diminuiu. Diminuindo o lote, nós vamos gastar menos tempo para produzi-lo, né? Então, nós vamos ter que as grandezas são diretamente proporcionais. Grandeza, lote e tempo. Sempre a grandeza que tem o x a gente mantém à esquerda, 264 sobre x. E agora à direita nós vamos ter
3 sobre 2, como as grandezas são inversamente proporcionais, né? Nós vamos ter que inverter, então, a razão. 3 sobre 2 ficou 2 sobre 3, sempre multiplicando. Aqui continua, né? 1 sobre 3 quartos. E vamos fazer essa multiplicação de frações antes de mais nada. Multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vamos ter 2 vezes 1, 2. 3, que multiplica 3 quartos. 3 vezes 3, 9. Sobre 4, 9 quartos. Agora multiplicamos cruzado. 2x é igual a 9 quartos, que multiplica 264. 264 eu posso simplificar com 4. 264 por 2 daria 132. Metade de 132 seria 66, né? Então aqui nós temos 66. Então o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo 9 por 66, né? E eu posso simplificar também 66 por 2, que dá 33. Então nosso x é 9 vezes 33. 9 vezes 30 dá 270. 9 vezes 3, 27. Então vai ser igual a 297 minutos, né? O nosso x em minutos. Como nós devemos passar isso para horas e minutos, turma? Vamos converter, né? Nós vamos ter o seguinte. Para passar de minutos para horas, como uma hora possui 60 minutos, nós vamos dividir 297 por 60. Quociente em horas, resto em minutos. Quantas vezes o 60 cabe em 297? 4 vezes, né? 4 vezes 60 dá 240. O resto é 57. Então temos 4 horas, né? E 57 minutos. 4 horas e 57 minutos. Portanto, a alternativa correta B, de boa questão.